Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu querido irmão e minha querida irmã, bom dia. Com a graça e a misericórdia de Deus, mais uma vez estamos reunidos para dar continuidade às nossas reflexões diárias através das redes sociais, do YouTube e do Facebook da paróquia. Hoje, terça-feira, 29 de junho, 13ª semana do Tempo Comum. Tempo Comum, onde Jesus realiza a sua catequese, nos ensinando a maneira de como nos alcançar o reino de Deus, através das suas curas, dos seus milagres e dos seus prodígios. E a palavra de Deus que nós vamos ouvir hoje é do evangelista Mateus, capítulo 8, versículo do 23 ao 27. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão e minha querida irmã, este evangelho que nós vamos refletir hoje é o mesmo evangelho que nós ouvimos no 12º domingo do Tempo Comum, há exatamente 10 dias atrás. Só que naquela oportunidade foi do evangelista Marcos, o evangelista do ano B. E hoje nós vamos refletir sobre o evangelho de São Mateus. E a palavra de Deus hoje, elas vêm nos fortalecer, nos animar e nos ensinar a como vencer e superar as tempestades de nossa vida, principalmente nos dias de hoje, que vivemos um período muito difícil com essa pandemia do Covid-19. Mas para enfrentar essas tempestades, Jesus nos convida a não ter medo e ter fé. Jesus, depois de um dia muito cansativo, à tarde, ele despede as multidões, entra no barco e, devido ao cansaço, ali ele dorme. Certas horas, começou uma grande ventania e o mar começou a ficar agitado, a ponto de o barco já estar quase afundando. Seus discípulos o acordam e diz: Senhor, socorro, estamos perecendo. Jesus acorda, levanta-se e ordena para que o mar e os ventos se acalmem. E ali houve uma grande calmaria. E ele diz: Por que tem medos, homens fracos na fé? Meu querido irmão e minha querida irmã, mesmo os discípulos, conhecendo as adversidades do mar, porque eram pescadores, eles ainda não tinham enfrentado uma situação como aquela. Por isso, tiveram medo, mesmo estando junto com Jesus, mas a sua fé ainda não tinha amadurecido. Meu querido irmão e querida irmã, muitas vezes acontece também conosco. Nós
que conhecemos a palavra, vivemos na igreja, vamos às missas, às celebrações, os grupos de orações e os terços, muitas vezes nossa fé tem momento de altos e baixos. E muitas vezes ainda temos medo de enfrentar as tempestades que vêm em frente da nossa vida, porque a nossa fé, muitas vezes, ela não está uma fé autêntica e verdadeira. Em alguns momentos, ela ainda não amadureceu. Mas nós temos que tomar como exemplo o evangelho do último domingo. A fé de Jairo, o chefe da sinagoga, que através da sua fé, sua filha, que já estava praticamente morta, Jesus impôs-lhes as mãos e ela voltou a viver. Assim como aquela mulher que durante muitos anos era acometida por uma grande hemorragia, e ela, mesmo não podendo se aproximar de Jesus, devido à grande multidão, ela apenas tocou nas roupas de Jesus e sua hemorragia foi estancada no mesmo momento e ela voltou a viver. Por isso, meus queridos irmãos e queridas irmãs, mesmo nas dificuldades, nas tempestades da nossa vida, nós temos que ter fé e acreditar que só o Senhor pode nos salvar. Mesmo parecendo que Ele esteja dormindo, Ele ouve o nosso clamor, o nosso grito de socorro e vem nos salvar, porque Ele não quer que nenhum de seus filhos e filhas pereçam e morram. Por isso, queridos irmãos e queridas irmãs, precisamos ainda mais alimentar e fortalecer a nossa fé através das nossas orações. Pedir a Jesus que nos fortaleça, que nos dê ânimo, para que nós possamos vencer as adversidades da vida. Porque só confiando nele é que nós podemos entrar naquele barco, assim como os seus discípulos, e atravessar para outra margem, para levar a boa nova do reino, para levar comida àqueles que passam necessidade, principalmente nos dias de hoje, que tantas e tantas pessoas estão desempregadas e passando fome, e precisam também da nossa ajuda. Por isso que nós temos que entrar no barco junto com Jesus e além para outra margem, para levar a palavra de Deus, o Evangelho, a boa nova para todos aqueles que precisam e necessitam da nossa ajuda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão e minha querida irmã, tenham uma ótima e abençoada semana e fiquem todos no amor de Maria, e que a paz do Senhor esteja com todos vocês. E nós estivemos reunidos e sempre estaremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.